eu queria convidá-los para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa relação com o meio, né? Quando foi dentro da nossa trajetória que a gente descobriu a natureza, que a gente descobriu o nosso entorno? Quando é que a gente olhou para uma determinada floresta e viu naquele ambiente uma complexidade de vida, de relações, de processos, né? Quando é que a gente olhou para um rio e deixou de ver um duto conduzindo água e viu um ecossistema funcionando, né? Então, ao longo da nossa trajetória de vida, de criança até adulto, num dado momento, a gente tem essa percepção da nossa relação com o meio. E comigo isso aconteceu um pouco na relação do pertencimento, né, e da responsabilidade sobre aquele ambiente, né? Então, com esse contexto, né, de vida, eu fiz agronomia, né, pensando na questão de como é que a gente supre as necessidades básicas da sociedade e, ao mesmo tempo, olha para o ambiente pensando na questão de conservação. Como que a gente acha esse balanço, né? E dentro dessa trajetória, né, de vida, a gente destaca momentos importantes, né? E um desses momentos, ou alguns desses momentos, eu acho que eles podem ser traduzidos pelo surgimento de duas personagens muito importantes na nossa vida, que trouxeram luz para uma série de coisas, né? E com essa relação com as nossas filhas, ela passou por um diálogo que existia, em particular à noite, naquele contar de história, naquela oportunidade de afastar os medos, né, de dialogar no silêncio do sono, aquele universo de oportunidade que a gente tem de interagir com um ser tão aberto a informações como é uma criança. E nessa conversa, né, nessa oportunidade que a gente teve de interagir, né, uma das histórias que marcaram, inclusive marcaram a descoberta da natureza, foi uma história onde dois personagens eram centrais. Um deles era uma planta chamada fita, que vivia no topo de uma árvore frondosa, numa floresta pujante, né? E um pequeno besouro, chamava Poli, que era voava por entre aquelas florestas. E conheceu a fita, e conhecendo a fita, eles ficaram amigos. Amigos que pouco conversavam, mas que se complementavam bastante. A fita é uma planta que fica em cima da árvore, ela depende da chuva para conseguir água, né? E o colho, o besourinho, dependia, voando no topo das árvores, e dependia de proteção. Então, eles se complementavam, numa relação de mutualismo até, né? Dentro desse aspecto, num dado momento, né, uma seca muito intensa, o Poli percebeu que a fita estava sofrendo, né, sofrendo de sede. Então ele voou várias vezes numa pequena lagoa e trazia gotas d'água para hidratar a fita. E ela passou por aquele momento. Essa relação lúdica, da gente buscar os elementos e dialogar com as crianças, né, eu acho que tem um aspecto profundo da gente entender como as relações na natureza são complexas, né? E elas são complexas e são sensíveis, né? A gente falou num momento de seca, e nesse momento de seca houve uma solução na natureza, né? Mas e se esse momento de seca se persistir? E se esse momento de seca se tornar muito frequente, né? Será que essas relações conseguem se manter? Bom, aí a gente pensa, né? Bom, então essa é a natureza que está ao nosso entorno, né? Como é que a gente chegou onde nós estamos hoje? Se a gente olhar aqui nesse auditório, no nosso entorno, a gente transformou o meio de uma forma muito substancial. A espécie humana fez isso. E hoje, ao longo do dia, a gente viu diversos insights de como é que nós fizemos isso ao longo de nossa trajetória. E aí vem a pergunta, né? O que é o futuro? Se cada um se introspectar um pouquinho e falar, bom, o que é o futuro para mim? É algo físico, né? É algo biológico, né? Que a gente envelhece, né? É algo metafísico, é algo filosófico, místico? O que é o futuro, né? E, na realidade,
O futuro é exatamente a expressão do presente. Então, não existe futuro sem presente. Então, o futuro, na realidade, o futuro a ser agora, é o fato do o que existe ao presente. A gente transforma o futuro pelas ações do presente. Então, se a gente fizer um pequeno paralelo sobre a trajetória da humanidade, né, a gente não vai conseguir ler o que vai ser publicado daqui 2 dias, seja na mídia social, seja no jornal. Sou daquela época que lia jornal físico ainda. A gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente pode fazer um paralelo com o passado. Inclusive, hoje a gente teve insights também da importância da memória do ser humano, né? E a gente pode buscar no passado a nossa trajetória, para que no presente a gente possa pensar como agir, né? Então, se a gente não sair muito longe, a gente pode ir a 10 mil anos atrás. Quanto tempo isso é perto do planeta? Relativamente pouco, né? 10 mil anos atrás, 8 a 10 mil anos atrás, foi o florescimento da agricultura. O que aconteceu com a humanidade? A gente deixou de ser coletor e catador e buscar o alimento para produzir o alimento. Mudou a relação, inclusive a relação social, estabelecer núcleos de habitação, núcleos de comunidades, cidades e tudo mais. Isso tudo a partir do florescimento da agricultura. E a agricultura depende essencialmente do clima. Depende, obviamente, do solo, do tipo de planta, mas ela depende do clima. Se a gente continuar nessa trajetória, né, e chegar a 250 anos atrás, mais ou menos, 270, né, que foi quando foi o marco da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a segunda grande revolução em termos de transformação da sociedade. Então, os processos ficaram mais intensos, a demanda por recursos aumentou substancialmente. Então, o que a gente viu nesses últimos 250 anos, e particularmente nos últimos 50, 100 anos, é um aumento exponencial da demanda por recurso, seja por área, para poder plantar mais, né? A gente era, em 1750, nós éramos 700 milhões de pessoas no planeta. Hoje a gente passou de 8 bilhões. Né? Quer dizer, nós ocupamos uma área muito maior. A riqueza do planeta naquela época, hoje comparado com aquela época, em torno de 140 vezes maior, né? E a distribuição dessa riqueza pelas pessoas é 15 vezes maior. Só aí a gente já vê que ao longo dessa trajetória, a gente determinou também um aprofundamento de desigualdade social. Então, quando a gente pensa nesse contexto e traz os elementos de hoje, o que nós demandamos hoje? Nós demandamos mais solo para plantar, nós demandamos mais matéria-prima, nós demandamos mais energia, e isso tudo, de alguma forma, pode definir e define impactos no meio. Então, a gente transforma o solo, a gente transforma a água, a gente transforma a biodiversidade, com impactos em diferentes níveis, né? E a gente transforma a atmosfera. Aí nós chegamos no clima. Chegamos no clima, como nós transformamos... O que é a atmosfera? Na realidade, a atmosfera é um cobertor ao redor da Terra que nos protege de radiação e protege da perda de calor do planeta. Então, ela é um cobertor mesmo, né? Só que esse cobertor, a gente mudando a composição desse cobertor, a gente retém mais calor aqui. É como se a gente está deitado na cama, a gente tem uma temperatura, bota 2 cobertores em cima, a gente retém mais calor. E aí, pela própria física do sistema, você tem uma intensidade maior nos eventos e nos processos. A transferência de massa, o clima, e aí a gente começa a ver os impactos da mudança climática. Então, essa analogia que a gente faz com a evolução e com a intensificação dos processos de uso dos recursos naturais é a mesma analogia que a gente faz da alteração exponencial dos processos na atmosfera. Então o que a gente vê hoje, e se a gente olhar no jornal hoje, de amanhã ainda não saiu, mas se a gente olhar no jornal de hoje, a gente vai ver secas, temperaturas altas. A gente viu lá no deserto do
Nos Estados Unidos, a temperatura chegando a 56 graus. É uma região naturalmente quente? Sim, é. Mas a gente vê a frequência e a intensidade desses eventos, né? Então, o que isso está trazendo para a sociedade, né? Está trazendo a urgência, as questões das mudanças climáticas ou emergência climática é um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar nesse período contemporâneo da humanidade, né? E a ideia aqui não é passar uma mensagem de desesperança. Olha, já é, não tem mais o que fazer, o futuro é hoje, aproveita hoje que amanhã não vai acontecer, né? Não é bem isso, né? Mas é uma mensagem de urgência, é uma mensagem de que nós temos que tomar ações que sejam transformadoras para que a gente mude esse padrão que nós vivemos nos últimos anos, né? Nos últimos 100 anos e tudo mais. Então, o que nós temos que buscar, sem dúvida nenhuma, é uma reconexão. A gente tem que se reconectar com o meio, reconectar com a natureza. A gente tem que reduzir desigualdade, né? A gente tem que repensar padrões de consumo, né? E a gente tem que efetivamente transformar o presente para que quando o futuro se expressar, ele possa ser harmonioso, sustentável e prolongado. Ele pode ser longo, né? Mas esse é um elemento absolutamente central nesse processo. E o que aonde nós vamos buscar as informações para isso, inclusive as soluções que a gente viu hoje? A gente vai buscar aonde a informação é gerada. A ciência gera informação, o conhecimento tradicional gera informação, o conhecimento ancestral gera informação. Nós temos que buscar nesse contexto todo as soluções para os problemas que nós temos. Muitas delas já estão postas, já estão aí. Outras precisam ser construídas diante da complexidade da sociedade que nós temos. Isso nós temos que enfrentar de frente. Nós temos que trazer a questão das mudanças ambientais, das mudanças climáticas, como a tônica central na tomada de decisão, seja da empresa, seja da esfera de política, ou seja em casa, né? Um outro elemento importante nesse contexto é que nós temos que combater a desinformação. Nós temos que combater o negacionismo, né? A desinformação e o negacionismo, eles são úteis para a inação, né? A gente não tem tempo para sentar numa pedra e ficar esperando o que vai acontecer, né? Nós temos que agir para que o futuro realmente, para que o presente que a gente transforme molde o futuro que está por vir, né? Então, realmente, o futuro é agora. Muito obrigado.